Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Certo, estou aqui para trazer mais um vídeo de como programar em Python. Agora no vídeo de hoje vai ser programação orientada a objetos. No caso, como vocês podem ver, não estou na mesa digitalizadora porque eu acho que isso daqui talvez seja um pouco difícil de desenhar como as coisas realmente funcionam. Então decidi fazer tudo no VS Code para tentar ficar mais tranquilo. Então, começando, a gente tem que primeiro entender o que é uma função. Então, no caso, vou criar uma função aqui de fala. Então, toda vez que a gente chamar essa função, vai imprimir no terminal: olá, meu nome é Luigi e eu estou gravando um vídeo para a E3. Opa, E3. E agora, toda vez que eu chamar essa função fala, no caso, fala, que ele vai imprimir no terminal tudo que está aqui dentro. Então, por exemplo, só vai fazer isso e ele também vai fazer, não sei, A é igual a 7, B é igual a 5, ele vai fazer um print de A mais B e um de B menos A. Opa, B menos A. Só. E a gente roda, a gente consegue ver esse valor. Então, no caso, eu posso chamar for in range 3, colocar um print e fala print. No caso, se a gente rodar aqui, a gente pode ver que ele rodou 3 vezes, né, no caso. Vamos ver aqui? Ó, na vez 0, vez 1 e vez 2. Mas por que eu tô... Eita, não sei o que eu fiz. Mas que eu tô mostrando isso, fiquei no escuro de novo. Deixa eu ver se acender a luz aqui melhora. Isso aqui a gente usa para reutilização de código. Por exemplo, se a gente quisesse fazer alguma coisa e usar essa função várias vezes ao longo do código, era só a gente criar uma função para fazer isso. A gente chama ela, por exemplo. Se no caso a gente, em vez de fazer isso, a gente faz uma função soma de A e B, agora as coisas mudam um pouco, mas a gente fala que D é igual a A mais B. No caso é uma função simples que eu fiz aqui, mas se a gente chama aqui D, no caso não dá pra ser D, mas E é C é igual a soma de A e B. No caso a gente tem que definir quais são os valores. Então, por exemplo, ó, for A in range 3, for B in range 2, a gente faz essa soma. Então, no caso, eita! Rapaziada, meu quarto não é muito bom de iluminação para gravar vídeo. Então, no caso, se a gente fizer isso, não vai dar certo. Por quê? Deixa eu rodar de novo. Porque eu não tô imprimindo nada também, então fica meio complicado a minha vida. Mas vocês podem ver que retornou vazio. Por quê? Porque em nenhum momento eu falo que essa função ela tem que gerar um valor e passa, né, eu falo, beleza, a gente calcula D, mas ela fala, tá, o que eu faço com D? Ela não sabe o que fazer com D. Então no caso a gente tem que fazer aqui um return D. Quando a gente rodar, dessa vez a gente pode ver que no caso, né, deu 0, aí deu 1, aí deu 1 de novo, aí deu 2, aí deu 2, aí deu 3. Por que isso? Porque é isso, né? Porque primeiro foi 0, aí foi 0, 0. Aí 0, 0 dá 0. Aí depois foi 0 e 1, deu 1. Aí aqui foi 1, aí aqui foi 0.
aí deu 1, aí aqui deu 1, aqui deu 1, aí deu 2, e por aí vai. Então acho que vocês pegaram a lógica do porquê disso daqui, mas né, foi fazendo essa soma. No caso, vou colocar aqui B é mais igual a 3, aí vai dar já. Nossa, ué. Já deu uns valores maiores, né, no caso. Então, só para mostrar para vocês que dá para fazer, né, a gente usa funções para reutilizar código, então a gente não precisa ficar fazendo essa conta toda vez. Então, tá aí. Deixa eu agora explicado, assim por cima, o que é uma função. Vamos para a parte de programação orientada a objetos. Vou tomar um copo de água. Se hidratem, rapaziada, sempre muito bom. Então, vamos criar uma classe animal. Então, por que criar uma classe animal? Só pra ser um exemplo, só ser um exemplo legalzinho. Eu espero, pelo menos eu achei legal. Então a gente vai criar uma classe animal. No caso, classes geralmente são com letra maiúscula, tá? A primeira letra. E o resto tudo minúscula. E funções sempre com letra minúscula também. Só esse adendo. Então, animal, tá. Agora a gente tem uma classe, mas o que a gente vai colocar aqui dentro? Dentro da classe a gente pode colocar tipo valores tranquilamente para usar ao longo do código, mas na sua maior parte vai ser funções. Então, a primeira função que você faz quando você cria uma classe é a init. Por quê? Porque toda vez que essa classe for criada, ela vai rodar essa função por padrão e vai rodar tudo que tem aqui dentro. No caso, você pode criar à vontade uma classe sem ela, mas geralmente o pessoal coloca porque, né? Quando você vai criar uma classe, geralmente você precisa que algumas coisas já sejam pré-definidas antes de utilizar o resto. Então, essa classe animal, a gente vai criar aqui. Já explico o self, mas vai ser self dot animais, vai ser igual a uma lista de cachorro e gato. Então, sempre que a gente criar essa classe, então, por exemplo, a gente vai criar a é igual a animal, a print a dot animais. Então, basicamente, quando a gente criou essa classe, essa variável já foi definida como sendo cachorro e gato, né? A variável animais. Explicando o self, é que ao longo de uma classe, né, a gente vai criar diversas funções, como por exemplo, add animal. Então, se a gente só colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar um pass. Meu Deus, nem sei o que eu fiz, mas eu coloquei, não, seja. Se a gente só não usar o self, a gente só colocar aqui animais, deixa eu fazer isso aqui. E aqui eu colocar animal. Ó, vocês podem ver que ele nem acha, tipo, reconhece que essa variável já existe. Então, tipo, dando Ctrl+C, Ctrl+V pra vocês verem que realmente isso aqui não reconheceu. Append vaca, por exemplo. Não, vaca é feio, zebra. A gente tentar rodar. Ó. Primeiro, o init ele precisa de um argumento, então no caso, quando a gente faz ele necessita que a gente coloque alguma coisa. Geralmente é o self, mas se a gente rodar mesmo assim, a gente vê que não tem um atributo chamado animal, né? Animal não tem atributo, a variável animais. No caso, por conta desses animais aqui de baixo, porque isso aqui está definido, né? Porque tem o igual. Só que quando a gente coloca o self, ponto, a gente pode ver que alguma coisa não... Ah, lógico, faltou o self aqui dentro. A gente pode ver que agora sim, os dois estão azulzinho como se tivesse reconhecido que já existisse essa variável. Então quando a gente rodar o código a gente vai ver que não vai apresentar nenhum problema. Mas por quê? Porque agora essa variável animais, ela não é só uma variável que vai estar rodando dentro da função. Ela está rodando dentro da classe. Então a qualquer momento que a gente chamar essa variável animal,
O erro que tava dando era porque na classe não tinha nenhuma variável chamada animal, tá? O erro não era porque aqui não estava definido, não era porque eu estava fazendo esse print e não tinha nada relacionado a animais a classe A. Só corrigindo o que eu tinha falado. Então, quando a gente fizer isso, ao longo da classe inteira, a gente vai poder chamar self.animais e a gente vai sempre trabalhar com essa lista. No caso, se eu fizer aqui, a gente pode ver que ainda não vai ter adicionado o animal. Mas se a gente fizer agora a.add animal, a gente vai ver que vai ser adicionado o animal zebra. Então, né, a gente pode ver que foi criado essa lista e a gente conseguiu chegar a ela nela de novo por conta do self e adicionar mais um animal e retornar aqui o valor. No caso, a gente pode fazer isso de várias maneiras. A gente pode colocar, né, nome aqui, no caso aqui esse nome, aí a gente passa o nome aqui, nome é igual a input. Então, no caso que eu fiz, eu estou criando uma variável nome, que ela vai receber o input do terminal. Ela vai passar esse nome para a função addAnimal. Quando vier para o addAnimal, esse nome vai ser colocado aqui dentro desse append, que vai entrar nessa lista aqui de animais. Então, aqui a gente pode ver que a tabela diferenciou alguma coisa. Vou escrever zebra. A gente pode ver que foi adicionado zebra. Eu posso escrever olá, foi adicionado olá, e por aí vai. Então, só mostrando isso aí pra vocês. Mas, beleza, a gente criou algo bem simplesinho, mas vamos dar uma implementada. Agora, o nosso o animal, ele vai ter um nome, self.nome, que vai ser igual ao nome. A gente vai ter o self.idade, que vai ser igual à idade do animal. E a gente vai ter o self.cor, que vai ser a cor da pele. No caso, esse nome, ele tá dando porque tem nome... a palavra nome, né, já foi definida, então ele tá reconhecendo, mas eu vou tirar o nome daqui. Agora a gente pode ver que sumiu. E aqui eu vou deixar a zebra mesmo, que é só por conta do exemplo. Mas agora a gente vai ter que passar aqui dentro nome, idade e cor. Então agora a gente pode ver, né, que aqui já ficou azulzinho, bonitinho. Mas o que a gente tem que mudar é que agora quando a gente for chamar o animal, a gente tem que passar esses. Então vou criar um Lulus de 19 anos, laranja. Qualquer coincidência. É isso aí mesmo, rapaziada. Por acaso, não é proposital. Eu perdi, eu me buguei aqui, rapaziada, mil perdões. Laranja, a gente pode ver que quando a gente fizer aqui. Vou apagar isso daqui. Apagar não, né? Vou comentar. Mas eu vou colocar a dot nome dentro de um print pra gente ver isso aqui. Nome, idade. Lembrei que ia falar. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Lulus, 19 laranja, enfim. Se a gente rodar aqui, a gente pode ver que retornou bonitinho, então foi criado. A classe, a gente conseguiu atribuir os valores, os nomes, a cor e a idade, o nome, a cor e a idade. Então, em relação a isso, tá tranquilo. Mas por que isso é tão importante? Porque como a gente está trabalhando em algo para poupar código, né, poupar escrita, a gente tem que ficar fazendo toda vez, a gente pode criar classes que tenham como base outras classes. Então, por exemplo, no caso, agora eu realmente vou... só vou comentar isso também, mas vou tirar esses três aqui. Eu vou colocar aqui. No caso, isso aqui sumiu. Mas, por exemplo, vou criar agora uma classe. Agora veio classe cachorro, que ela vai ter
a classe animal, que ela vai herdar as coisas de animal. E a gente vai ter a classe gato, que também vai herdar as coisas de animal. E por que isso? Porque isso é algo padrão. Todo cachorro, ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem uma cor de pele, né, a cor da pelagem. E o gato também. Então, para que a gente vai fazer colocar isso daqui na classe cachorro e também a de gato, sendo que a gente pode criar uma classe animal e colocar todas essas semelhanças entre eles. Então, quando a gente for inicializar a classe cachorro, né, a gente vai ter que colocar a função init. Só que como eu estou no VS Code, né, ele já vai completar, então no caso se você tiver em outra IDE que não tiver autocomplete, você vai ter que escrever isso. Mas basicamente ele inicia com o self, né, que é o padrão, nome, idade e cor, que são os 3 valores que a gente tem que colocar aqui no animal, e ele coloca super init para ele entrar nessa classe animal e criar esses valores. Então, mesma coisa serve aqui para o gato. Deixa eu dar Ctrl C. Foi? Tá certinho. Então agora a gente pode... Na real, deixa eu voltar aqui rapidão, porque eu tenho interesse num negócio aqui. Então, vou... Ué. Ah não, tá me zoando que eu perdi tudo. Ah, rapaziada, vou escrever tudo aqui de novo. Fui fazer graça e acabei me ferrando. Tá, voltando aqui, eu refiz o que eu queria, já até dei uma continuada, que agora a gente está instanciando essa classe, então no caso a gente está criando um objeto A, que ele tem como entrada Lulos 19 laranja e o gato tem o Antônio 20 preto. E aqui a gente vai imprimir esses valores, então a gente pode ver que deu certinho, né? O A é Lulos 19 laranja e o Antônio é Antônio 20 preto. B. Então, beleza, então a gente conseguiu criar, mas está. Beleza, a gente tem isso, mas isso a gente poderia ter feito no animal sem nenhum problema. Mas a vantagem disso é que agora a gente pode criar, por exemplo, uma função def fala que aqui a gente vai colocar print meu nome é e tenho idade e meu pelo é da cor tal ponto format. Rapaziada, quando o cara é preguiçoso e não quer fazer as paradas, é complicado, né? Deixa eu só... Opa. Eita, fiz caca. Agora sim. Preguiça, né, rapaziada? O programador tem dessas. Mas... usa localizar e substituir. Mas no caso aqui... funcionou. Então se a gente colocar a.fala e b.fala, caso não, tá, escrevi na ordem errada. Eu sou um gato. Isso, agora deixa eu colocar isso daqui. Aqui, gato, cachorro. Tá.
Basicamente, o que eu fiz foi que agora cada classe eles têm a mesma função, a função o nome da função é a mesma, porém cada um tem uma função diferente, né? Porque uma fala, eu sou um gato, né? Meu nome é Antônio, tenho 20 anos de idade e não, 20 de idade. Faltou anos. Mas enfim, de idade e meu pelo é da cor preta, faltou preto. E eu sou um cachorro, meu nome é Lulus, tenho 19 anos e meu pelo é laranja. Então basicamente a gente teve a gente não teve esse trabalho, né, tipo de ver, de criar. No caso aqui eu usei duas coisas iguais, então pode ter sido um exemplo meio ruim. Mas acho que deu pra pegar a visão, né, embora, não sei. Acho que acho que falei duas vezes a mesma coisa, né, desculpa aí, rapaziada. Mas o que eu queria mostrar é que a gente pode, tipo, criar uma classe e usar essa classe dentro de outras classes para facilitar o código. Embora talvez aqui essa minha função tenha sido o melhor exemplo possível, o que eu queria passar é que, tipo, vocês podem criar uma classe e usar os parâmetros dela, as funções dela aqui dentro. Então, no caso, a gente pode criar uma função muda cor e essa função vai fazer self dot cor, faltou self, ser branco. E se a gente fizer aqui a ponto muda cor e b ponto muda cor, a gente pode ver que eles vão mudar para cor branca. Então, tipo, a gente pode usar além do init, né, que é os parâmetros que eu coloquei, a gente pode criar funções e estar utilizando as funções dentro das outras funções, o que é em todas as classes, né, o que é bem interessante. Então isso aqui dá uma boa poupada de código. Esse que eu fiz para vocês foi um exemplo bem simples. Vocês podem aprofundar muito mais. Vocês entendendo que vocês podem criar uma classe, fazer uma função que vai ter os parâmetros iniciais e ficar criando funções e ficar usando, por exemplo, a gente poderia chamar aqui dentro o self dot muda cor, né, chamar a função dentro da função, que daí mudaria a cor sozinho. Então vocês podem pensar nisso e trabalhar e criar tipo algo muito mais complexo. Um exemplo que eu posso dar para vocês, deixa eu abrir aqui para vocês, foi o projeto Trainee do semestre passado. Isso daqui tem uma IA, então não se estranhe em gen e sei lá o que mais aparecer de IA, mas a gente criou 3 classes principais, que é a pedra. Então, por exemplo, o número mínimo de pedras é 3, o número máximo de pedras é 5, o tamanho dela é 20, a velocidade dela é 5. A gente tem a função que é o start point, né, que gera os pontos iniciais da pedra. Então, o número de pedras ele é um valor randômico entre o mínimo e o máximo, e as posições estão aqui dentro. Então, no caso, vocês podem ver que são tuplas. Não é à toa, né? No vídeo passado eu falei que era usada para coordenadas, então tá aqui um exemplo prático para vocês. Não vou explicar o código todo, mas só mostrando. Então tem diversas coisas, podem colocar o que vocês quiserem das funções. Por exemplo, tem tipo um monte de if, for in range, tem até try except, infelizmente. Quem me conhece sabe que eu não gosto de usar try except, mas foi necessário. Então, você pode fazer várias coisas dentro das funções. Você pode chamar funções dentro de funções. Eu acho que por exemplo, restart game chama a função start point de novo. Reset rock chama start point de novo. Então, por aí vai. Tem o return aqui que eu falei. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então, entra aqui na parte de herança, né? A classe jogador, ele herda a classe rock, porque provavelmente agora não vou saber em qual momento, mas em algum lugar tem, provavelmente aqui. Ok, o Rock 1. Essa Rock vem lá da pedra aqui dentro, tipo, poços. O self pos, né? Esse self pos vem desse pos
aqui de cima. Então tem essa integração entre as classes, sabe? Então é bem útil isso daqui, principalmente quando você está elaborando um jogo, né? Porque você cria 3 classes diferentes. No caso, depois se vocês quiserem eu posso mostrar pra vocês como fazer. Mas a gente poderia ter criado um arquivo para cada classe, teria ficado um pouco mais organizado o código, mas isso é detalhe. Então aqui tem todo o jogador, tem tudo que o jogador faz. Aí tem por último o Game Space, que é tudo relacionado à interface, né, tipo, o que a gente vê. Então foi criado aqui também utilizando classe. Porque quando a gente entra na função main, no caso, né, vocês podem criar uma função que não seja dentro de uma classe. Mais pra baixo aqui a gente chama a função main. Aqui ó, run main. Aqui dentro run, enfim. Roda todo o jogo, e aqui é onde é criado todas as classes. Por exemplo, ó, table é igual a game space, Dudu é igual a rock. O jogador está aqui dentro, porque por exemplo, for, no caso, isso daqui é da IA, mas vocês poderiam fazer tipo um for in range 5, aí cria uma variável, uma lista antes chamada players, e dentro desse for range você coloca players.append players para você ter uma lista de jogadores que vão estar jogando. Então, um método aí de você ter vários jogadores, que é pra você não ter que criar, fazer tudo isso daqui pra jogador 1. Aí você fala, jogador 1, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Jogador 2, tal coisa. Não, você cria uma função, cria uma classe e aqui você vai utilizando a classe, né, trabalhando em lista. Então, por isso que lista também é importante, foi um vídeo mais longo que eu quis mostrar tudo pra vocês, porque é muito útil trabalhar com lista, principalmente quando você vem para essa parte de programação orientada a objetos e criação de jogo, redes neurais e tal. É sempre muito útil. Então, aqui vai acontecer em todo o jogo. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar para vocês como foi criado esse jogo. Mas é isso, pessoal. Só queria mostrar para vocês como fazer isso. Eu sei que foi um exemplo simples, mas era só para vocês começarem a entender o que é isso, para quando chegar na hora de vocês terem que trabalhar com isso, vocês já vão ter uma pequena base de como trabalhar. Então, lógico, provavelmente vai ter muita coisa que talvez vocês vão ter que pesquisar por fora, vão tirar dúvida comigo, mas isso faz parte. Só queria que vocês tivessem uma base para realmente conseguir fazer as coisas agora no começo, né? Esse curso é pensado para as pessoas que estão entrando na equipe. Então, lógico, qualquer membro pode assistir, mas geralmente é essa demanda que tem que vai ver esses vídeos. Então, só passando essa base para vocês conseguirem fazer seus próximos projetos dentro da equipe. Então, qualquer coisa podem falar comigo, se vocês quiserem que eu faça vídeo, né? Tem vídeo ainda de outras coisas para fazer. Não sei se esse vai ser o último vídeo, talvez não, mas tem mais uma coisa para apresentar a vocês, como exemplo. Eu não falei de dicionários, nem de sets, que são interessantes. É difícil usar, mas às vezes acabo utilizando. Então, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo vídeo para falar sobre isso para vocês. Então é isso, rapaziada. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, falou, até.